Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 15. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Acho que os irmãos já desligou, né? Mas tem no pendrive aqui, né? Geralmente eu passo para o Crisley e ele vai passando ali do PowerPoint. E é uma pena não poder transmitir as imagens para os irmãos do Facebook. Mas 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. É um versículo bem conhecido, né? Nós sabemos de cor, mas vamos abrir aqui para ler o texto. Aliás, vamos lê-lo ou citá-lo juntos, né? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Diz o seguinte, vamos lá? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Irmãos, queremos falar nessa noite sobre os obstáculos para o ano de 2022. Os obstáculos para o ano de 2022. Vamos orar primeiramente, depois nós vamos dar prosseguimento. Pai, nós agradecemos pela oportunidade mais uma vez, e colocamos diante do Senhor, Pai, a mensagem, também a minha pessoa, que possa realmente transmitir apenas aquilo que o Senhor quer que eu fale. Pai, em nome de Cristo oramos agradecidos. Amém. Muito bem, os irmãos podem se assentar. Quem não deseja, irmãos, ter um ano abençoado? Quem não deseja? Todos desejam ter um ano abençoado. Todos nós queremos sempre colher o melhor desta vida. A vida já não é uma bênção de Deus a todos nós, não é verdade? Ela já é uma bênção de Deus, porém nós não podemos negar que a vida fica mais prazerosa quando Deus nos brinda com suas bênçãos. Mas uma grande verdade a respeito da vida do servo de Deus é que ela terá obstáculos. A vida do servo de Deus sempre terá obstáculos. Mas mesmo assim, nós temos o objetivo de viver da melhor forma possível, mesmo permitindo esses obstáculos chegarem em nossas vidas, mas também viver de uma forma plena. Em João capítulo 16, versículo 33, deixa eu ler o texto para os irmãos. João 16, versículo 33. João capítulo 16, versículo 33, um outro texto também bem conhecido dos irmãos, e diz o seguinte: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então o nosso maior exemplo, irmãos, é o Senhor Jesus Cristo. O nosso maior exemplo em todas as áreas, inclusive nesta área de obstáculos, é o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus enfrentou muitas barreiras, muitos obstáculos para ser o nosso Salvador, para até mesmo chegar até a cruz. Sabemos que o diabo queria matá-lo antes, sabemos que o diabo fez todo possível
para realmente Jesus não ser um Salvador perfeito, mas ele venceu, né? O Senhor Jesus Cristo venceu e chegou até a cruz e pôde dizer com voz forte: está consumado, está feito. A salvação está aberta a todo aquele que crê. Irmãos, os obstáculos que podemos enfrentar em 2022 são os seguintes. Primeiro, a falta de fé. Falta de fé. Nós tivemos aí um ano bem conturbado, 2021. Ainda já talvez melhorando um pouco essa pandemia, mas bem conturbado. A fé é o combustível básico que fará a vida do servo de Deus ser vitoriosa. É o combustível, é aquilo realmente que faz com que a nossa vida cristã sempre avance. Alguém sem fé, uma pessoa que não tem fé, ele não consegue andar nos caminhos de Deus. Primeiramente, para ser salvo, precisa de ter fé, porque a salvação é pela graça, mas por meio da fé. E a Bíblia, né, a palavra de Deus, ela exige que aquele que queira realmente, que quer andar nos caminhos de Deus, exige que essa pessoa tenha fé no Todo-Poderoso, no único Deus, Criador dos céus e da terra. Em Hebreus 11, versículo 6, os irmãos conhecem muito bem, diz lá que sem fé é impossível. É mais ou menos impossível? Ou é quase impossível? Não, é impossível. Não tem jeito de uma pessoa sem fé agradar a Deus. É impossível. E a minha pergunta é a seguinte: você realmente tem fé? Irmãos, nós ainda estamos em plena pandemia, graças a Deus já melhorou demais. Mas como foi a sua passagem por essa pandemia? Confiou realmente em Deus? Ou confiou numa vacina? Sem fé não conseguimos avançar, não conseguimos lutar a carreira que nos está proposta. Sem fé nós ruímos. Quem quer ter um ano abençoado precisa exercitar a fé. A fé é como um músculo, irmãos, precisa exercitar. E Deus nos dá várias chances de exercitarmos a fé. Ou nós então pegamos aquele peso que Deus nos deu para exercitar a fé e exercitamos, ou nós, isso não dá não, isso não aguento não, isso não vai dar certo, e perdemos a oportunidade de crescer, de fortificar mais na fé. Mas um outro obstáculo também, que talvez nos impediu esse ano de 2021, e pode novamente tentar nos impedir em 2022, é a falta de vida com Deus. A falta de vida com Deus é basicamente, irmãos, o relacionamento com Deus. Como tem sido o seu relacionamento com Deus? Como tem sido o nosso relacionamento com Deus? Os crentes hoje querem viver uma vida cristã, querem viver uma vida com Deus, ou pelo menos dizendo que está com Deus, mas sem Deus. Relacionamento com Deus hoje em dia é algo que não está presente na vida dos cristãos. Muitos não têm tempo de relacionar com aquele que eles se dizem, né? Com aquele que eles dizem ser seu Pai, Deus nosso Pai, mas não temos tempo de nem relacionarmos com Ele. Nós não gastamos tempo em oração, conversando com esse Pai maravilhoso.
Nós não gastamos tempo ouvindo a sua voz através da palavra de Deus, ou seja, lendo as Escrituras, e não só lendo, mas estudando. Como nós vamos servir a Deus dessa forma? Se não houver vida com Deus, se esse obstáculo de falta de vida com Deus não for aí agora fugiu a palavra, né? Vencido, né? Ultrapassado, mas geralmente na corrida do obstáculo, né? Ele pula, né? Mas tem uma outra palavra que eu queria usar. Não, também não. Mas se nós não passarmos esses obstáculos, vou usar a palavra vencer, né? Não vencermos esses obstáculos, principalmente de falta de vida com Deus, como nós vamos servir a Deus, irmãos? Como podemos servir a Deus? Como que eu posso obedecer meu pai se nem eu conversar com ele eu não converso? Como que eu posso agradar meu pai se nem perto dele eu não fico? Eu estive em Franca lá, visitei o meu pai, mas é a única coisa que eu posso fazer, porque eu fico longe dele. Eu moro em outra cidade, 290 quilômetros, não tem como eu fazer mais nada, e muitas pessoas fazem o mesmo com Deus, estão tão longe, realmente, como que vai agradar? Como que vai fazer algo? Como que vai conversar? Tiago 1, versículo 22, a palavra de Deus nos diz que nós temos que ser cumpridores da palavra, e não somente ouvintes. Cumpridores e não somente ouvintes, porque aqueles que são somente ouvintes, eles estão se enganando. Eu já falei outras vezes, né? Talvez seria melhor realmente fechar todas as portas aqui, fechar esse lugar, vender isso aqui. Se a gente vem aqui toda quarta, todo domingo, ouve a palavra de Deus e não muda nada em nossas vidas. Não há nenhuma mudança, não há nenhuma aproximação de Deus, uma maior intimidade com Deus, não há cumpridores da palavra de Deus. Então para que chegamos aqui? Só para dizer que fomos à igreja? Só para dizer que estivemos no culto? Só para, né, a nossa consciência ficar tranquila de que fomos lá e picamos nosso cartão? Irmãos, um cristão não pode viver sem a comunhão com Deus. Ele vai cada vez mais ficar mais raquítico espiritualmente, né, dizendo, ao ponto de se tornar uma pessoa realmente, se for realmente salvo, né, um cristão que não serve para nada, como se fosse uma pessoa acamada, né? As outras pessoas têm que dar comidinha na boca, porque ele mesmo não consegue se alimentar direito. Se não temos vida com Deus, estamos mortos espiritualmente. Nós somos apenas crentes de nome, como eu tenho dado estudo, né, no domingo. Crentes nominais, apenas crentes por religião. Eu sou crente. Eu comentei outro dia, não sei se eu vou lembrar as palavras certas, eu acho que é o ateísmo cristão, como é que é? Eu não lembro mais, né? Mas é o fato de que os crentes, né, na quarta-feira, no domingo, eles até têm alguma coisa a ver com Deus, porque eles vão na igreja, né? Chega à noite, eles vão na igreja. Mas os outros dias da semana eles vivem como se Deus não existisse. Eu não lembro como que chama, tá? Mas é ateísmo, alguma coisa, né? Os próprios crentes, ateus, vivem como se Deus não existisse. Tomam suas decisões sem consultar a Deus.
sem orar. Se acostumamos a viver sem Deus, em pouco tempo estaremos totalmente longe de Deus, com uma vida espiritual totalmente derrotada, se realmente for salvo, né? Porque realmente, se for só um crente nominal, como nós já estudamos isso no domingo, nunca foi salvo. Apenas abraçou uma religião, apenas abraçou uma igreja, mas Cristo nunca entrou no coração, nunca mudou, a pessoa nunca nasceu de novo. Aí realmente é impossível ter uma vida com Deus dessa forma, porque a vida com Deus só pode acontecer se Cristo entra no coração. Senão é impossível Deus ter comunhão com um ser humano sem a intervenção, sem a mediação de Cristo. O terceiro obstáculo que talvez nós enfrentamos em 2021 e com certeza vamos enfrentar em algum momento em 2022 é o medo. Medo. Falamos de fé, não é verdade? De certa forma, fé é a ausência de medo. Pelo menos de certa forma. O medo tem a sua função de proteção da nossa vida em vários aspectos, né? Por exemplo, por que eu não ponho a minha mão no fogo? Porque eu tenho medo, eu vou queimar. Por que eu não pulo de um precipício? Porque eu tenho medo e eu vou morrer, né? Então tem vários aspectos realmente que o medo nos protege. Por que eu não pego o meu carro, embora algumas pessoas fazem isso, né, e vou lá a 180, 200 km por hora? Porque eu tenho medo. De moto, né? Moto piorou, né? Mas tem uns doidos aí, né, que não tem medo e aí é outra história. Mas o medo, quando fica descontrolado, nos transforma em covardes. Tentando lembrar aqui o nome daquele juiz que lutou com 300 homens, agora fugiu. Gideão. Eu estou com Simeão, né, na cabeça, e não é, eu sei que não é. Gideão. Um certo momento ali, eu acho muito interessante. É um momento, ao mesmo tempo triste, ao mesmo tempo engraçado, que Deus fala: olha, manda os covardes ir embora. E eles aceitam que são covardes e vão embora. Gideão chega e fala: olha, os covardes podem ir para casa, pode voltar. Eu não lembro, mas um grande número do exército de Gideão voltou para casa, assumindo: eu sou covarde, eu estou com medo. O medo descontrolado nos transforma em covardes, irmãos. Em 2021, até mesmo 2019, 2020 e 2019, 2020, no final de 2019, né? Começou a pandemia, não foi não? Não, então 2020 e 2021, tá bom. Eu estou aumentando aí o tempo da pandemia. Os crentes se deixaram levar pelo medo. Deus já não era mais suficiente. Agora o que era suficiente era o que a mídia e algumas pessoas realmente que queriam transtornar o Brasil colocaram para as pessoas. É interessante, né? Eu sei que tem pessoas que não respeitavam, mas colocaram várias medidas. Mas o povo pegou da mesma forma. Colocaram as máscaras, o povo pegou com máscara, sem máscara.
mandou ficar em casa, o povo pegou em casa. Teve pessoas que não saíram e pegou o Covid em casa. E aí inventaram uma tal de uma vacina aí, e as pessoas estão pegando como vacina. Nunca vi uma vacina que você pega a doença. Eu acho que tinha só da gripe, né? A gripe pega, né? Aí da gripe foi para o Covid, né? Você pega, você toma a vacina, mas você pega, você pode passar para os outros, você pode morrer. Não, que vacina, o que é isso? Irmão, eu estou sendo bem claro hoje, porque eu sou pastor dessa igreja. Estou sendo bem claro. E se você não ouvir de mim, você vai ouvir, infelizmente, outras coisas, totalmente contrário, totalmente fora. E o que eu quero dizer aqui, irmãos, que os crentes, eles confiaram mais no que a mídia colocou, do que no seu próprio Deus. Se é realmente que, realmente tem esse Deus no coração. E eu estou falando com autoridade isso. Porque os irmãos sabem, conhecem que eu tenho um problema sério de saúde. E eu mesmo já confessei que se eu pegasse Covid eu ia ter sérios problemas. Mas ainda assim, confiei em Deus. Se fosse para morrer, a gente morria, estaria muito melhor que os irmãos, estaria no céu. O problema é o processo, né? É o processo que nos assusta. Mas Deus foi maravilhoso e honrou a nossa fé. Eu estou surpreso, irmãos, eu estou surpreso. Talvez teve outras pessoas com o mesmo problema que eu, que talvez também passou bem, creio que teve também. Eu falei uma vez, aquela pessoa que você procura primeiro, esse é o seu Deus. Aquilo que você procura primeiro, esse é o seu Deus. Eu já falei isso muito tempo atrás, dando a ilustração. Você sente uma dor de cabeça, você vai lá na dipirona e toma ela. Você não ora. Você não pede, Senhor, tira essa dor da minha cabeça. Você confia mais nos remédios do que no seu Deus. Em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, a Bíblia diz: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de que, irmãos? Fortaleza. Você já viu uma fortaleza? Algumas fortalezas são impenetráveis. Os exércitos lá fora tentando entrar e não conseguem, os portões não caem. Fortaleza, esse é o espírito que Deus nos deu, de amor e principalmente de moderação, porque o medo tira totalmente a nossa moderação. Nós agimos, quando estamos com medo descontrolado, agimos irracionalmente, e é assim que o brasileiro tem agido. A gente acha que as pessoas não têm mais cérebro, as pessoas não conseguem mais pensar por si próprias, mas ouvem falar na televisão, ouvem falar na internet, é assim, 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 e eles acreditam. Eles não conseguem ver outras opiniões e ver realmente quem está mais dentro da verdade. Irmãos, infelizmente a maioria dos evangélicos, desculpa ser tão claro, mas a maioria dos evangélicos hoje estão dentro de igrejas que não são igrejas verdadeiras e indo para o inferno porque não tem certeza absoluta de sua salvação. Eu posso contar, eu estou aí com 46 anos, até esqueço a idade, né? Eu posso contar na minha mão direita quantas pessoas de outras igrejas que eu cheguei e perguntei: olha, se você morresse hoje, para onde você vai, meu amigo? Eles não sabiam, mas estava firme em igrejas aí, outras igrejas evangélicas, estava firme, alguns aí desde criança, mas não tinham certeza absoluta de sua salvação, mas achava: não, eu estou fazendo o possível. É isso que a Bíblia fala? Eu acho que a Bíblia, pelo menos a minha Bíblia, fala que quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna.
Né? Quem crê no Filho de Deus não será condenado, mas quem não crê já está condenado. A minha Bíblia fala isso. Mas você pergunta para os crentes, eles não sabem. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? As pessoas não conseguem raciocinar, não conseguem nem mesmo olhar na Bíblia. Mas será que isso é verdade? Mas será que isso que esse pastor está dizendo é verdade? Deixa eu olhar aqui, deixa eu pesquisar, deixa eu ver outras opiniões. Eu estou usando aqui, irmãos, a mesma forma, tanto biblicamente falando, quanto também fora da Bíblia. A gente tem que pensar, mas a gente tem que realmente saber as coisas, e não só aceitar o que a mídia quer colocar, né, direto na nossa garganta e enfiar lá, olha, você tem que aceitar isso. Desculpa a minha franqueza hoje, mas eu nunca falei isso, e hoje é o dia talvez de falar. Começaram aí com uma tal de vacina, apenas uma dose, que ia proteger. Já está aí, não sei, para a terceira ou quarta dose já, e o povo está morrendo. Nós estamos no inverno, irmãos. Você sabia que está tendo um surto de gripe no estado de São Paulo? Nós estamos aqui, primavera? Estamos no verão. Eu não guardo essas coisas, né? Em pleno verão, surto de gripe. Pense, irmão. Raciocine. Então, vamos lá. Eu poderia dizer mais coisas sobre isso, mas senão nós vamos ficar só aqui, né? A covardia é um grande inimigo que faz muitos ficarem pregados nos bancos da igreja, por falta de coragem, por falta de romper as dificuldades que todos nós temos, por falta de confiar, não confiar no caso, né, na atuação de Deus em suas vidas. Né, eu tive que começar o culto hoje dando realmente uma dura, porque a gente precisa de mais uma pessoa para a transmissão e ninguém se voluntaria. A gente tem tantos ministérios numa igreja, mas a igreja está parada. Porque se o pastor não fizer, ninguém faz. E muitas vezes é um medo. Tá, outras vezes é falta de vergonha na cara dos cristãos, eu sei. Mas muitas vezes é o medo. Ai, não vou fazer porque eu não sei. Ai, eu tenho medo de errar. Quem tem medo descontrolado precisa avaliar se realmente tem uma fé firmada em Deus. Quando eu peguei o Covid, o primeiro dia, eu tive uma luta tremenda. Talvez foi o dia que teve mais febre, não sei. Mas a minha mente queria, né, lembrar das pessoas que pegaram e morreram. Uma luta tremenda. E sentindo mal, né, passando mal. Mas eu não deixei isso me controlar. Eu lutei contra, irmão Lorival. Lutei contra. E Deus honrou. Deus honrou. Quarto obstáculo é a acomodação. Eu vou ir mais rápido agora, porque eu não quero continuar essa mensagem domingo. Acomodação. O acomodado é aquele que não abre mão de seu conforto. Está muito bom do jeito que está, pastor. Está bom demais. Não muda nada não. Não quer sair da sua rotina. Não deseja de modo algum mudar qualquer aspecto de sua vida, por menor que seja. Esse é o acomodado. Ele não quer mudar nada. A acomodação enraiza de tal forma na vida das pessoas que as transformam em preguiçosas. E eu digo preguiçosas, irmãos, eu não sei como que eu posso colocar
mas preguiçosas para a obra de Deus, preguiçosos para fazer a obra de Deus. Porque, pelos meus conhecimentos de 46 anos de vida, existem pessoas que têm preguiça para isso, mas não têm preguiça para outra coisa. Eu acho que você já viu isso também, né? Tem pessoas que têm preguiça no serviço de casa, não quer nem ver, mas se fosse para trabalhar numa obra, né, lá levantando uma casa, como pedreiro, como servente pedreiro, está lá firme, não tem preguiça. Tem pessoas assim, tem preguiça para uma coisa, mas para outra não tem. Da mesma forma, tem pessoas que não têm preguiça, talvez para ir para trabalhar, para fazer outras coisas, mas para a obra de Deus, não, pastor, de novo? Não, a gente já fez isso. Não, pastor, isso não dá certo, não. As pessoas não querem ouvir, pastor. Estamos em pandemia, pastor, não pode. Acomodados, tá bom do jeito que tá, pastor. Não muda nada, não. Provérbios 21, versículo 25, a Bíblia diz que o desejo do preguiçoso mata. O desejo do preguiçoso o mata. Porque as suas mãos recusam trabalhar. E quando eu digo aqui, trabalhar para Deus. Estamos falando principalmente de trabalho para Deus. Muitos projetos estão parados, principalmente nas vidas dos cristãos. Vai falar que você nunca teve uma ideia aí de algo assim para a obra de Deus, vai falar. Mas muitos desses projetos estão parados. Muitos projetos que a igreja tem, muitas vezes que o pastor coloca, estão parados. Porque os crentes apenas desejam fazer. É isso mesmo, né? Eu estava achando estranho, mas é isso mesmo. Apenas querem. Nossa, como seria bom fazer isso, pastor, mas o irmão Edilson faz. Como seria bom ter alguém para transmissão aqui, mas o Crisley faz. Como seria bom a gente sair para entregar folhetos, para evangelizar, mas o pastor faz isso, a gente paga ele para isso. Desejar não é suficiente. Se desejar que uma alma seja salva, não é suficiente, ela não vai ser salva. Pastor, mas eu estou orando. Sim, mas Deus quer muitas vezes usar você para falar com aquela pessoa. É preciso colocar as mãos na massa. É preciso vencer esse grande obstáculo chamado preguiça e acomodação com as coisas de Deus, com a obra de Deus. Quinto obstáculo, falta de compromisso. O comprometimento é o que mantém a nossa motivação no caminho certo. Se Jesus não estivesse comprometido com Deus, com a obra do seu Pai, de salvar a minha alma, de salvar a sua alma, ele não teria resistido às fortes tentações do diabo no deserto e a todo o sofrimento que ele enfrentou, tanto antes como quando esteve na cruz, crucificado. Jesus começou a sofrer antes, lá no jardim de Getsemane, suando grandes gotas de sangue, mas ele tinha um compromisso. E a falta de compromisso dos cristãos tem sido um dos grandes obstáculos que tem parado os cristãos em 2021 e 2022 eles vão estar lá de novo. Se Jesus não tivesse compromisso, ele talvez teria descido da cruz, mas ele tinha um compromisso com o Pai, ele tinha um compromisso com você e comigo, de salvar as nossas almas. Amém. Em Lucas 14, 27, a Bíblia nos diz: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo.
E nós estudamos esse texto outro dia, dizendo que a pessoa que não está apta, ou pelo menos não se coloca para levar a sua cruz, não realmente não pega a sua cruz, vamos dizer assim, não aceita essa cruz, essa pessoa não é que ela não vai ser salva, ela não é salva, nunca foi. Se não formos pessoas comprometidas com Deus, não estamos aptos para sermos discípulos deles, de maneira nenhuma. A falta de compromisso tem feito os crentes se prostituírem com outros deuses. Eu poderia citar os deuses, mas o tempo não dá, né? Em nossa sociedade temos vários deuses, e muitas vezes esses deuses são prioridades que nós colocamos acima, ou pelo menos na frente de Deus e das coisas de Deus. E isso faz com que nós distanciamos cada vez mais do verdadeiro Senhor de nossas almas, trazendo então sobre nós e nossas famílias grandes males. Irmãos, eu tenho visto as famílias da nossa igreja sofrer, e algumas nem estão aqui mais, simplesmente porque não tinham compromisso com Deus. Esses obstáculos, não só esse, mas esses obstáculos parou definitivamente essas famílias. Essas famílias tiveram grandes males, coisas terríveis. Em sexto, e acredito que o último obstáculo, é o egoísmo. Egoísmo. Algo que nós deveríamos tirar de letra, né? Mas infelizmente não tiramos. O egoísmo é um grande obstáculo na vida de qualquer cristão. É um grande obstáculo. Está enraizado em nós. O egoísmo faz com que a pessoa enxergue apenas o seu mundinho particular. Ela esquece de que existem outros no mesmo barco. Mas se o barco fosse afundar, ela pensaria só em si. Isso é egoísmo. Ela não consegue pensar nas outras pessoas. Quem deixa o egoísmo vencer não é capaz de fazer a obra de Deus. Não é capaz de contribuir com a obra de Deus. Não é capaz de se doar para a obra de Deus. Não é capaz de ser uma bênção para a obra de Deus, porque a pessoa é egoísta, ela pensa só em si. Consequentemente, não poderá colher nenhum fruto, porque não plantou nada. Como que nós vamos colher algo que se nós não plantamos? Talvez colha fruto terrível, né? Terrível, como alguns já têm colhido. Frutos do egoísmo. Porque plantou, semeou o egoísmo. Em João 13, versículo 14, a Bíblia nos diz: ora, se eu, Senhor e Mestre, Jesus falando aqui, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. O que quer dizer isso aqui, irmãos? Pense nos outros, largue de olhar para o seu mundinho, largue de olhar para o seu egoísmo, para o seu orgulho, mas olha a necessidade dos outros, olha o dever que você tem para com os outros. Concluindo, o novo ano nos traz muitos desafios. Estamos aí há poucos dias de entrar em 2022. Vamos ter muitos obstáculos, e todos esses obstáculos que mencionamos aqui, pode ter certeza, eles vão entrar em 2022 com você. Então precisamos organizar a nossa vida e nos preparar para fazermos a obra de Deus da melhor forma possível, e não relaxadamente. Deuteronômio 27, versículo 15, a Bíblia diz ali: maldito todo aquele que fazer a obra do Senhor fraudulosamente. E eu pensei que fraudulosamente era relaxadamente.
Mas você sabe o que é fazer a obra de Deus fraudulosamente? Você sabe de onde que vem essa palavra fraudulosamente? Fraude. É fraude. Não é verdade. Será que nós temos realmente sido verdadeiros com Deus? Ou será que temos sido uma fraude? Feito a obra de Deus, mas fraudando. Quando Jesus Cristo ressuscitou Lázaro, os homens que ali estavam participando ali deste grande milagre, eles tiveram que mover aquela pesada pedra do túmulo para abrir o túmulo. Com certeza Jesus poderia ter feito isso. O que seria mais difícil? Mover uma pedra ou ressuscitar um morto depois de 4 dias? Com certeza, ressuscitar um morto. Ele ressuscitou. Ele poderia ter movido a pedra, mas vocês, vai lá e mova a pedra. Irmãos, Deus quer que nós façamos algo na obra de Deus. O milagre, aquilo que nós não podemos fazer, Ele vai fazer. Mas aquilo que está à nossa disposição, aquilo que nós podemos fazer, Ele não vai fazer. Essa foi a parte deles e Jesus não a fez por eles. Precisamos remover os obstáculos que nos impediram de crescer espiritualmente neste ano de 2021, para que em 2022 possamos então crescer nas áreas que não crescemos este ano, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Será que esses obstáculos ainda vão estar nos parando? Ou vamos vencê-los, vamos passar por cima deles e deixá-los para trás? Vamos colocar de pé e vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pela mensagem, uma mensagem realmente que pega, Pai, em nossos pés, realmente nos cobra, porque sabemos que a vida cristã não é uma vida de férias, não é apenas rosas e flores, mas temos uma batalha, temos um inimigo, e esse inimigo sempre coloca obstáculos em nossas vidas, e muitos desses obstáculos têm nos impedido de servir ao Senhor. Pai, trabalha nas nossas vidas, pessoalmente, em cada vida aqui, Pai, que possamos realmente acordar, possamos sair desse sono profundo que entramos, sono espiritual, e possamos fazer a obra de Deus, não mais fraudulosamente, não mais sendo realmente alguém que frauda, que engana, dizendo que está fazendo a obra, mas não está fazendo. Que possamos ser sinceros e verdadeiros, e que possamos estar crescendo nesse ano de 2022, que possamos confiar no Senhor e somente no Senhor, e não naquilo que as autoridades ou que a mídia coloca para nós confiarmos. Em nome de Cristo, Pai, oramos agradecidos. Amém.